Olá, telespectadores da TV Zoom. Está começando o Estácio Entrevista, um programa da Universidade Estácio de Sá, campus Nova Friburgo, onde debatemos assuntos aqui da nossa instituição e de toda a nossa cidade e região. Hoje, mais uma vez, eu estou apresentando o programa, eu sou o professor Jorge Marum, devido à pandemia. A gente tem invitado que os alunos aqui venham, por uma questão de segurança, às instalações. Então eu peço já a liberdade, a tua liberdade de entrar na tua casa, no teu trabalho, no teu celular, e peço a tua companhia para a gente discutir hoje sobre a educação física. O nosso convidado é o professor Otton. Não saia daí, o Estácio Entrevista volta após a vinheta. Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o PAR. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. É, parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou. Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já! De volta com o Estácio Entrevista, e eu já dou boas-vindas ao professor Otton Lima, coordenador do curso de Educação Física da Universidade Estácio de Sá. Professor Otton, bem-vindo. Obrigado, professor Marum. Boa tarde, telespectador. É uma honra estar aqui para mais uma vez estarmos juntos aí para poder falar um pouquinho da nossa realidade do curso de Educação Física. Professor Otton, eu sou esse caso. Você até já me chamou aqui no corredor um dia, falou: Marum, você engordou muito, é perigoso, você já tem uma idade. Rapaz, com o negócio de pandemia, eu tô ficando cada vez pior. Como é que o profissional de educação física está lidando com essa situação? Teve aí uma época que as academias ficaram fechadas. Como é que está o mercado da educação física nesse mundo aí que nós estamos vivendo? Sim. Antes de falar sobre o seu condicionamento físico, né? Como você mesmo falou que você está gordo, a gente tem um curso de nutrição aqui na faculdade. Então, o senhor, por favor, procure a coordenadora. Eles têm até um atendimento, estou fazendo propaganda até do curso de nutrição. Eles têm um teleatendimento para o professor, para que ele faça uma análise e tenha aí uma dieta, um acompanhamento nutricional. Obrigado, então, faço votos que o senhor procure a coordenadora para poder... Mas eu farei. É sério, é porque eu tenho me sentido um pouco estranho. Atenção, Ana. É verdade, porque eu realmente nunca tive esse peso que estou hoje. Então, Sim. Você falou comigo aquele dia no corredor, aquilo ficou Sim. na minha cabeça. É verdade. Então, voltando ao tema, né? A gente passou um tempo, ali de março, né, do ano passado para cá, não só uma academia, não só as academias, né, mas todas as empresas, todas as pessoas se assustaram. E eu acho que o que mais assustou depois foi até a condição do que esse vírus vai passar em pouco tempo, e não passou em pouco tempo, né? E aí sim, dentro de um contexto, a gente teve problema sim. Algumas academias, aí eu não tenho o número exato, quantas academias fecharam, claro, né? Quantos estúdios fecharam, quantos empregos foram... Em escolas. Escola, colégio, né? O colégio está voltando aos poucos agora, né? Presencialmente, mas, enfim, a gente teve que se reinventar. E essa reinvenção, eu acho que deve fazer parte até do nosso contexto do dia a dia, né? Dentro do quesito, a gente se adapta, né, professor? Aconteceu alguma coisa, a gente se adapta àquilo. Só que esse tempo que a gente passou realmente demorou um pouquinho até o profissional de educação física se adaptar a esse meio, né? Aí eu falo meio virtual, né? As aulas passaram a ser virtuais. Esse foi o contexto, né? Então a gente via lives, a gente via um contexto, as academias emprestando, eu tive contato com alguns empresários aqui da cidade e eles cederam os equipamentos que poderiam ser transportados, né, para alunos.
ó, você leva esse equipamento para casa e a aula online você vai fazer com esses equipamentos. Então, os profissionais foram se reinventando. Alguns se perderam no meio do caminho. Teve profissional que não conseguia dar um passo, né? É fato, enfim. Mas eu imagino que quando tivermos uma retomada mais forte, uma das áreas que vai ser muito procurada é essa questão de colégio, voltar à academia, pessoas querendo andar ao ar livre. Eu acho que vai ter como se recuperar, não vai não, a profissão? Então, professor, eu tenho uma disciplina no primeiro período. Eu gosto de falar com um aluno que chega, aquele aluno novo, aquele aluno que não tem um conhecimento, não tem uma maturidade como um aluno que já está quase formando mesmo, né? O calouro, né? O próprio nome diz, o calouro. Ali são sonhos, né? Eles estão saindo do ensino médio e pegando entrando numa parte acadêmica que ele vai levar para o resto da vida dele, que é a profissão que ele escolheu, assim como o jornalismo é. Claro. Né? E o que eu dou ênfase, o que eu estou colocando, passando a informação para esses alunos? A verdade. Várias pessoas, e aí eu vou dizer a população, né? Muitos ficaram em casa, não saíram por questões de saúde, por questões que tinham que ficar em casa. Esse foi o contexto aí durante a pandemia. Muitos fizeram isso. E muitos desses até moravam sozinhos. Então eu comecei a pegar um cenário de pessoas assim. O que acarretou? Como o senhor mesmo falou, né? Eu também engordei. Muitos pararam de fazer atividade física. O senhor também teve um processo, graças a Deus, só no abdômen, então dá para resolver isso aí rapidinho. O senhor tem uma boa estatura, né? O senhor tem um bom físico, dá para recuperar isso. Mas não foi só a obesidade, houve a depressão, vimos casos na cidade até de suicídio, infelizmente a gente teve isso. Minha mulher psicóloga também está atendendo muita gente nessa situação. Então assim, a gente pegou esse processo. E muitas pessoas, isso também eu evidenciei porque eu passei um bom tempo no semestre passado conversando com donos de academia. E nesse início de semestre também eu passei para ver a realidade. Qual é a realidade? Então, uma das perguntas que eu fiz foi: vocês estão recebendo novos alunos que nunca fizeram atividade física? Muita coisa. Então, as pessoas que não tinham cuidado com a saúde entendem, né, que o cuidar da saúde poderia até ter sido uma proteção para quem pegou o Covid. Entendi. Quer um bom exemplo? Eu sou vascaíno. Mas houve um tempo no semestre passado que quase o time todo do Flamengo pegou o Covid. Mas não houve nenhum óbito. Todos os atletas ficaram em casa sendo medicados. E nenhum caso evoluiu gravemente? Nenhum caso evoluiu. Só ficaram em casa. Por quê? Pela condição física. O corpo combateu. O corpo combateu. Então, a pessoa que é preparada fisicamente, tem um condicionamento bom, ele se protege. Entendi. De qualquer vírus. De qualquer até doença. De uma gripe, de qualquer doença. Sem dúvida. Bem colocado. De qualquer doença, o senhor colocou bem. Então, assim, o que eu passo para os meus alunos? A meu ver, uma ótica de hoje para frente, né? Porque a vacina chegou. Então, ao ponto de que todos sejam vacinados para o Covid, o vírus vai continuar, ele vai perdurar aí. Isso é fato, é igual a gripe, que eu acabei de citar. Ele vai se perdurar aí, isso é um fato, mas tem já a vacina, então é um pouco diferente. Mas o que eu quero dizer é que o pensamento da pessoa, ela vai procurar algo para fazer. Quer um bom exemplo? Eu, no início, lá em abril, eu acho que eu até comentei sobre isso aqui no nosso último encontro. Eu fui comprar uma bike.
eu pesquiso, né? Eu gosto de pesquisar preço, enfim, qualidade do equipamento. Eu não vou de cara e compro. E nesse tempo, eu fui numa semana em 2 empresas, aqui em Friburgo. Passou a semana, na outra semana fui ver as bicicletas, cadê? Todas vendidas. E aí eu comecei a olhar na rua. Tem gente que, se a gente colocar o olho na rua, você vai ver muita gente pedalando. Tem grupos que pedalam até de madrugada, ali 11, meia-noite, tem um grupo toda quinta, se eu não me engano, vai um grupo para Bom Jardim, daqui de Friburgo, grupo de 30, 40 bikes, vão e voltam. Treino, qualidade de vida, atividade física. E o andar e o correr, o pedalar, o nadar, é quase que natural nosso, não é um acompanhamento de um profissional. O andar, você anda na rua. Você mesmo, professor, você sobe e desce esse morro aqui andando. Isso é uma atividade física. Ah, não, eu prefiro andar de bicicleta. O meio de locomoção, que também pode ser também um treino. Claro, depende. Então, assim, é dentro do contexto. Mas a nossa promoção, o profissional de educação física, a gente precisa pensar na qualidade de vida do ser humano da cidade. E eu vejo, a meu ver, na minha ótica, o que eu pude observar, que o pós-Covid vai ser muito importante, vai dar um boom em academia. Eu falo para os meus alunos, inclusive do primeiro período, que vão perdurar aí 4 anos, 5 anos. Eles vão pegar esse resquício, essa onda. E se eu botar uma onda maior ainda, se eu falar de competição esportiva, de divulgação, de falar de esporte, vem desde 2002, falei isso para os meus alunos, do Sul-Americano que teve no Rio de Janeiro, que finalizou com 2016 com a Olimpíada. E o curso só cresce, né? O curso cada vez tem mais procura. Divulgação do esporte, divulgação de atividade física. Agora veio uma patologia, agora vem a Olimpíada, mas o que engrandece agora, por enquanto, antes da Olimpíada, é o tempo do Covid, é o tempo que está vindo. Então, assim, eu creio que a gente vai passar um tempo, e aí os profissionais, eles precisam entender esse tempo. A gente precisa se especializar um pouquinho mais dentro das patologias que estão vindo. Não é simplesmente um profissional de educação física, apesar de ser habilitado, a gente precisa se especializar dentro de um contexto específico, como, por exemplo, grupos especiais como obesidade, como idoso, o infantil, são grupos específicos que a gente precisa entender a reação, o comportamento, o limite de movimento. Por exemplo, a criança aprende a andar, a correr, a saltar, a cair, a levantar, bebezinho. E quando chega a fase do idoso, dependendo da condição, ele deixa de se levantar de um assento, sentar, deitar numa cama, levantar de uma cama, de subir um degrau de escada. Então isso a gente precisa ter o entendimento e ter o conhecimento. A gente precisa, hoje eu entendo que nós profissionais, precisamos estar preparados e nos alimentando com informações atualizadas para que a gente possa receber esse público da melhor forma possível, porque eles vão vir. Eu creio. Eu fico imaginando até numa consulta de um profissional de educação física, né? Porque você pode tirar um monte de dúvida conversando com um profissional desse. Agora eu fico pensando o seguinte, a gente aqui não tem nenhum arquiteto aqui, né, entre nós, mas eu acho que a arquitetura da cidade, muitas vezes da nossa cidade, não privilegia o espaço para atividade física. Na minha opinião de leigo, não sei na sua. Eu acho complicado, assim, existe espaços, eu sei que a gente tem praças públicas, assim, mas, sei lá, eu não vejo, assim, uma quadra de tênis pública, um espaço para você fazer uma ginástica bem cuidada, porque a prefeitura instala, quebram, depredam, eu não sei. Eu vou ouvir a sua opinião sobre isso, professor Otto, mas depois do intervalo, rapidinho, não saia daí, o Estácio Entrevista já volta. Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o par. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. É, parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou. A
Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já! De volta com o Estácio Entrevista, já agradecendo mais uma vez a sua audiência. Obrigado por estar aí conversando, trocando, pensando, refletindo conosco. Professor Otto, e o nosso espaço urbano aí é próprio para a educação física? Ajuda, estimula? Bom, no anterior, né, eu falei um pouquinho sobre a bike. O que eu posso trazer também sobre atividade física? O senhor comentou em relação à nossa parte de território, né, de Friburgo. Realmente ela é cercada por montanhas, ela tem uma estrutura mais complexa. Então a cidade ela é como se ela estivesse num vale. Nós não temos praia, né? Se tivesse praia seria o melhor dos melhores, porque é um espaço que até chama atenção para o esporte, né? Se a gente for no Rio de Janeiro, eu morei no Rio de Janeiro, eu passava para ir para o trabalho no centro, e eu via eu ficava admirado, todas as praias, assim, todo mundo fazendo atividade física ali na areia. Enfim, a gente não tem esse, mas também falo para os meus alunos que nós temos, sim, lugares em Friburgo com oportunidades de negócio. Por exemplo, o governo municipal ele instalou academias para a terceira idade em locais. Ótimo. Eu entendo que esse é um bom local para eu poder ministrar alguma aula ali. Por que uma academia não pode ir na rua? Pode sim. O profissional pode dar aula ali. Ele tem competência e tem autorização do nosso conselho. O nosso conselho dá um documento. Eu fiquei sabendo isso em 2016, que eu não sabia. O nosso conselho dá um documento, a gente entrega esse documento para a prefeitura autoriza. É como se fosse um ambulante. O profissional de educação física vai dar aula naquele espaço com o equipamento dele, ele pega as coisas dele e volta para casa. Então, nós podemos sim, por que não? Apesar de que, aonde tem as pessoas andando e caminhando e correndo ou pedalando? Na calçada, nesses espaços, ali, eles ficam ali. Por que não pode ter uma aula ali? Por que eu não posso me promover ali, vendendo o meu trabalho para aquelas pessoas? Então, eu creio que isso... Agora, vamos de uma amplitude maior. Eu creio que possa ocorrer também políticas públicas atreladas ao município, para que traga, junto com a Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, que eu acho que essa tem que ter uma parceria ali, para as atividades ali, junto desses locais. Tem quadras de esporte. Se a gente olhar ali, na Vila Amélia tem uma quadra, no Cônego tem uma quadra, tem as pistas de skate. Isso tudo são esportes. Skate agora foi para a Olimpíada. A gente vai ver competição aí na Olimpíada de skate. E temos bons representantes com chances até do ouro olímpico. Eu vejo Friburgo de uma outra amplitude, porque a educação física nos traz também. A gente precisa, por exemplo, como eu falei, é cercado por montanhas. Então a gente tem condições de fazer o esporte... alpinismo, escalada, o rafting. Então a gente pode fazer uma trilha. Eu posso levar meus alunos para uma trilha. Vamos fazer uma caminhada. E o que é melhor? Você envolve qualidade de vida, você envolve atividade física com a natureza. Bom. Então, você leva um grupo, toma um banho de cachoeira. Eu fiz isso, eu andei de bicicleta, eu conheço Friburgo com bike, 10 anos que eu pratiquei mountain bike aqui em Friburgo. Eu conheço lugares lindos, que a gente parava, o visual é lindo, é maravilhoso. Se eu te disser que o povo de Friburgo não conhece o município de Friburgo, 933 km², muitos não conhecem Salinas, não conhecem São Pedro, eu estaria sendo errado? Ou valeria a pena a prefeitura dispor, fazer uma grande... sei lá, botar aqueles micro-ônibus de turismo no final de semana para as pessoas conhecerem Friburgo? Você acha que eu estou sendo errado nesse sentido? O professor Wagner, que é a nossa equipe aqui, Wagner Coelho, ele, na época que ele, bem no início da caminhada dele aqui como docente, que ele também é ex-aluno como eu aqui da unidade... Porque o município é grande, né? Ele trouxe um americano. Você vai entender o que eu vou chegar. Isso foi lá em 2011, 2012, para conhecer Friburgo.
E aí ele falou assim, Otton, ele quer conhecer o rafting. E aí nós fomos lá para Lumiar conhecer o rafting em 2011 ou 12. 11, porque eu comecei como docente em 2010. E fomos. E o dono, hoje não é mais o Fábio, ele era dono do rafting lá, nós descemos uma corredeira de 3 horas, foi top. Qual é o cliente dele? Todo final de semana, naquele ano, São Paulo. Era só paulista. Todo final de semana ele tinha equipes que vinham do turismo para cá. Nesse tempo, Lumiar, Sana, eles têm ali o rafting hoje. O público de turismo ali vem muito de fora. E o que você falou, realmente, nós friburguenses conhecemos sim. Posso dizer que nós conhecemos muito. Concentrado, que a gente vai. As pedras, né, Pico da Caledônia, as torres de TV que ficam um pouquinho mais abaixo, que também fica lá no Alto da Cascatinha, a Pedra do Imperador, as pedras aqui da Cruz, ali, aí tem as outras aqui, eu esqueci o nome das outras, que tem aqui, ali em Olaria, debaixo do Friburguense, ali, em cima do Friburguense, que é Catarina? aliás. Catarina, aí eu chamava Catarina pai, mãe e filha, né? Então, são 3 montanhas ali. Então, muitas pessoas fazem isso. Hoje mais. Eu vejo até ex-alunos nossos que já são formados que entraram nesse mundo de trilha aqui na região. Tem muitos locais bonitos aqui, mas com certeza, eu não posso dizer números porque eu não tenho informações, mas muitos friburguenses não conhecem o que nós temos de melhor, que é a natureza. Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu não sei se é complicada, mas eu quero fazer, que é a seguinte: a educação física perdeu espaço nas escolas? Eu, como pai e leigo, acho que perdeu. Diz que não reprova mais, eu não sei. Aí diz que agora é poucas vezes na semana, já tem série que nem precisa mais ter educação física. Eu acho que se isso for uma política do MEC, de Estado, para mim me parece um erro. Você vai, né? Estou muito preocupado que a criança saiba matemática e português, mas se ela não tem saúde, como é que ela vai estudar? Como é que você vê o profissional de educação física na escola? Ele está desvalorizado ou eu estou errado? Ou estou exagerando, não sei. Essa frase que o senhor colocou aí, que existe alguns ensinos que não tem mais a obrigatoriedade, ela existiu, mas o Conselho nosso federal conseguiu reverter isso. Voltou. Então, todos os ensinos têm a obrigatoriedade da educação física com prova. Só esse tempo realmente do Covid que aí não teve como, a gente não usou. Alguns colégios particulares conseguiram dar aula virtual, aula remota. Então voltou, a educação física está prestigiada nas escolas? Isso já estava. Agora, a gente vem acompanhando. Nova Friburgo tem ótimos professores da licenciatura, né, que é o curso. A gente vê ótimos da antiga mesmo, professores renomados, professores que muitos foram usados como exemplo para poder ser um profissional de educação física ou um professor de colégio. O que eu vejo da escola, eu não dou aula em escola, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu não tenho essa habilidade com a escola, eu tenho habilidade com jovens adultos, por isso que eu ministro aula na universidade, eu gosto desse público. Tem gente que ama criança, eu amo criança, tenho uma filha, né? Eu amo criança, mas para ministrar aula eu não tinha esse conceito. Mas o que eu posso dizer de como é importante o profissional de educação física no colégio? Porque, como eu falei na outra parte, nós aprendemos como bebê, como criança, a levantar, cair, correr, saltar, pular. Isso são movimentos naturais do nosso corpo. E para que haja evolução desses movimentos, e aí eu estou falando um pouquinho de psicomotricidade, o profissional de educação física entra nesse quesito, porque nós, profissionais, dentro do âmbito escolar, precisamos preparar a criança, ao jovem, a ele ter
toda a amplitude de movimento até a fase adulta, que é o jovem. A fase adulta maturada, física do jovem ali, a partir dos 14, 15, 16 anos. Então, quando o profissional entende isso e acompanha esse movimento, não é apenas pegar a bola e jogar a bola para a criança brincar. Não estou falando disso. Eu estou falando de colocar a criança em condições reais para que ela tenha a evolução da criança até a fase jovem, a fase adulta. Bom, é isso. Professor Otto, falar um pouquinho do curso aqui da Estácio, ele que é noturno, como é que está funcionando, como é que está isso aí? Sim, em 2 turnos, manhã e noite, no curso bacharel. É manhã, turno manhã, um grupo e noite outro. Turno de noite, o turno noite outro grupo. O grupo maior é à noite, né? Por questões lógicas de trabalho, enfim. Estamos hoje num currículo novo, até o 4º período já é esse currículo novo, é uma entrada só, não tem distinção de licenciatura e bacharelado. É um pouco parecido com as engenharias, primeiro entra todo mundo junto, as mesmas disciplinas, depois cada um escolhe ou vai para a licenciatura ou vai para o bacharelado. Nós estamos aí com quase 300 alunos, e aí foi esse tempo, a gente teve que se reinventar para dar aula remota, né? E também a mesma forma, o aluno teve que se reinventar para poder aprender a aula que era presencial, porque o nosso curso é presencial, né? Sem dúvida. Então, como é isso? E a gente está se reinventando também. Está sendo um tempo muito bom. E você está otimista aí com o curso, Sempre. A coisa tende a crescer. Sempre. Maravilha. Esse tempo que a gente está vivendo está despertando em pessoas a importância do profissional de educação física no mercado. Tá bom. É isso, né? Eu acho que é isso que vai fazer a coisa cada vez ter mais vulto, mais... Exatamente. Professor Otto, estamos chegando ao final. Que pena. E eu queria te pedir aí a gentileza de fazer as considerações finais para os nossos telespectadores, às vezes para uma pessoa que está pensando em estudar educação física, ou o pai, ou a avó, a mãe do aluno também que está sentindo que o filho ou o neto tem esse dom. Como é que funciona esse mercado? Se ele pode vir aqui para a Estácio? Queria que o senhor pudesse fazer aí um grande fechamento. Fique à vontade. Perfeito. Então, caros amigos e amigas, né, que estão nos assistindo, primeiramente queria agradecer a todos vocês, a participação de vocês aí, ouvindo, passando junto conosco aqui esse tempo e falar um pouquinho, né, para vocês que precisam ou entendem da importância da atividade física, façam uma atividade física. Eu quero só caminhar, vá caminhar. Eu quero pedalar de bicicleta, eu quero aprimorar meu condicionamento físico. Procure um profissional legalizado, um profissional que tenha a sua cédula profissional, um profissional de educação física que seja o correto, né? Porque, infelizmente, no mercado alguns não estão aptos a poder trabalhar como profissional de educação física. E as pessoas, vocês, que têm o entendimento também, que queiram mudar a vida de alguém através de um curso, eu sugiro a educação física, porque nós temos a condição de transformar vidas do que está dentro de uma realidade a uma outra realidade. Cuidar de vidas não é fácil. Eu falo para os meus alunos, eles pensam que eles entram no curso para poder aprender a jogar bola. Não é isso. Nós aprendemos ao limite do corpo humano. Nós aprendemos como o corpo humano reage a tarefas que a gente produz ou provoca ao aluno. Então, contem conosco aqui da Estácio, do curso de Educação Física. Contem se vocês quiserem tirar uma dúvida. Apesar de estar remoto, eu estou à disposição de vocês. Depois eu não sei se o professor pode passar meu e-mail, meu contato também, fica à disposição para qualquer dúvida, para qualquer situação que vocês queiram compartilhar conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Marum. E a você de casa, muito obrigado pela participação no nosso programa e nos vemos em breve em mais um Estácio Entrevista pela TV Zoom. Forte abraço.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.